O áudio tá tudo certo, a gente iniciou a gravação agora. Tá bom, obrigada. Gente, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa última aula aqui, nossa aula de despedida do projeto que estamos encerrando aí, chegando à reta final, o momento mais esperado. Como é que vocês estão? Eu vou compartilhar aqui já, enquanto isso, a apresentação de hoje. Deixa eu apresentar a tela. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Tô em depressão já, que isso? Agora é o momento, é o melhor momento, gente, de vocês mostrarem tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês se dedicaram tanto aí para estudar durante esse tempo todo, durante esses meses aqui no projeto, essas aulas. Agora é o momento de realmente tentar controlar ao máximo a ansiedade, o nervosismo, que é normal, que acontece mesmo. Mas o principal é o momento aí da gente estar se concentrando nessa reta final, nessa última semaninha, para dar tudo certo na hora da prova. Vocês estão vendo a tela aí? Já coloquei aqui. Antes da gente iniciar em si aqui os slides, a aula de hoje, eu gostaria de perguntar aí para vocês como é que foi, se vocês conseguiram ter acesso lá às atividades que eu passei anteriormente, que eu comentei na última aula, para vocês darem uma olhada, tentarem fazer, tentarem ver como que vocês se saem, em questões mais livres, né? Porque lá, apesar de eu ter feito tudo no modelo da UERJ, são questões mais livres, que não seguem necessariamente o padrão. Tem lá tudo no grupo, né? Vocês têm acesso à atividade, ao padrão de respostas também, que eu disponibilizei. É uma ótima forma para quem ainda não fez, se teve alguém que ainda não fez as atividades. É bom vocês tentarem fazer como um último treino aí, né? Para ver como que vocês se saem, como vocês se sentem em relação à atividade, para vocês se sentirem realmente seguros lá, para na hora da prova vocês conseguirem se sair muito bem. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas como que foi a atividade? O que vocês acharam? Quem conseguiu fazer, comenta alguma coisa aí. Alguma questão em específico ficou em dúvida? Algum comentário? Que agora essa última aula, como é a aula de despedida, o principal é vocês participarem aqui, né? Vocês trazerem as dúvidas de vocês, o que vocês querem ver nesse último momento antes da prova, porque agora é o decisivo. Acho um pouco complicado da Revolução dos Bichos. Ixi. Mas você conseguiu fazer, mesmo com a complicação? Porque eu disponibilizei a tradução do texto, disponibilizei também as respostas. Você conseguiu mesmo, tendo essa base aí? Você conseguiu desenvolver ou ainda assim foi muito difícil? Quer alguma questão aqui que eu trabalhe, que eu veja? Pode falar. E quem ainda não fez, está tudo bem também. Né, como eu falei, vocês podem fazer logo durante essa semana aí como uma última prática, como uma atividade para vocês usarem para se preparar. Ainda dá tempo, né? Eu tentei trazer realmente um texto para estimular aí essa visão crítica e mais interpretativa mesmo, por isso que eu peguei Revolução dos Bichos. Tem um vocabulário ali um pouco mais complicado em alguns momentos, tanto que eu coloquei a tradução justamente por isso. Espero que com o gabarito depois você consiga ter uma noção melhor da atividade, consiga desenvolver. Seria interessante se você quiser depois trazer alguma em específico. Não tem problema nenhum. Quando tiver alguma dúvida.
Claro, gente, podem me chamar no PV depois que vocês fizerem a atividade e tiverem alguma dúvida específica. Como não vai ter mais aula aqui, vocês podem me chamar, procurar, não é incômodo nenhum. Tem que aproveitar que eu vou estar disponível esse último momento aí, essa última semana. Então não tem problema, podem me chamar, eu explico, eu mostro e tá tudo bem. E espero que vocês consigam usar as atividades. Tem essa da Revolução dos Bichos, tem a outra do Pequeno Príncipe que a gente fez, que eu corrigi aqui com vocês. Então, professora, você vai corrigir hoje a Revolução dos Bichos? Eu não corrigi pelo gabarito já divulgado. Então, o meu intuito hoje era apenas tirar dúvidas de vocês, apenas comentar partes específicas, não era necessariamente focar ali nas atividades, né? Principalmente nessa atividade da Revolução dos Bichos, mas se precisar, no final da aula, tiver um tempinho, a gente vê mais detalhadamente a atividade, mesmo após o gabarito, tem o gabarito lá, vocês podem estar consultando, mas eu vejo se sobrar um tempo a gente vê a atividade mais em específico mesmo. Se não, depois me procurem no PV, a gente tira as dúvidas específicas que vocês ficarem. Mas o intuito, o que eu queria mesmo era que vocês fizessem sozinhos, para depois a gente discutir sobre. Então tá tudo bem, a gente pula essa parte. No final da aula, se der tempo, eu faço uma revisão geral ali da Professora, atividade. Mas usem para depois estudar, para ter uma última conferida aí. Também dá certo, fiquem tranquilos. Que hoje o que a gente vai fazer é justamente ter esse momento de conversar, de tirar as últimas dúvidas de vocês. Se vocês quiserem alguma coisa, vocês podem falar. Se tiver alguma dúvida mais em específica também, que eu não comentar aqui, vocês podem estar sempre falando aí no chat que eu tô lendo. Ou depois no meu privado, porque pode ser que alguém tenha alguma vergonha de falar aqui no ao vivo, mas depois vocês podem falar também, sem problema nenhum. professora, a atividade que você mandou é aquela do Animal Farm? Oi? A atividade do Animal Farm? É essa a atividade? Essa atividade é a da Revolução dos Bichos. Ah, sim, Que eu não estava conseguindo encontrar. Eu vou mandar lá no grupo, ao final da aula, eu vou mandar todas as atividades novamente, a do Pequeno Príncipe, a da Animal Farm, e os gabaritos para vocês consultarem, para vocês treinarem, fazerem lá, só para garantir que todo mundo vai ter acesso à atividade novamente, tá? Para evitar aí problema ou dor de cabeça. Aí depois, Tá precisando, bom, professora, obrigada. nada, depois precisando é só me chamar. Aí a gente termina. Como o objetivo da aula hoje é fazer esse momento de despedida, o importante é hoje a gente fazer uma revisão geral. Então, é o que eu trouxe para a aula de hoje, para esse último momento, esse último encontro nosso. Então, o que eu peço? Que vocês tirem a dúvida de vocês, que vocês realmente procurem o que vocês querem que eu trabalhe, se tem alguma dúvida, vocês tragam, falem, não tenham medo, porque agora é o último momento, é esse momento de realmente a gente definir aí os últimos passos, os últimos momentos antes da prova. Então, eu trouxe aqui, como sempre eu faço, aquelas dicas, né? Só que agora as dicas estão um pouco diferentes. Ih, peraí que eu pulei a mais. As dicas estão um pouco diferentes porque ela é mais focada na prova, porque agora é reta final. Então eu trouxe só esse finalzinho aqui para vocês terem em mente, que é uma coisa muito importante, uma última palavra de incentivo a vocês, que é a hora aí que eu estou falando, que eu comecei no início da aula perguntando como vocês estão, porque eu imagino a ansiedade, o nervosismo que é esse momento. Mas eu trouxe aqui algumas dicas, algumas coisas que vocês podem fazer, que vocês devem, inclusive, fazer, para se preparar aí nesses últimos momentos antes da prova e, inclusive, no momento da prova também. Então, a primeira que eu coloco ali é a questão mais importante, que é a leitura atenta. A gente está falando da prova da UERJ, é um exame discursivo, onde ele trabalha basicamente textos e interpretação. Então, é muito importante que, mesmo que o texto seja um desafiador ou até mesmo mais fácil, que vocês façam uma leitura atenta, com calma, atenção. Faz aquelas estratégias que a gente viu aqui ao longo das aulas, de identificar palavras-chave, as ideias principais, e os detalhes ali que possam ser cobrados nas questões e sejam de alguma forma importantes para você entender o texto
ou desenvolver as respostas. Então, a leitura atenta é o primeiro passo principal para vocês, seja agora nessa reta final aí de estudar, como eu falei, façam as atividades que tem lá, porque são atividades que fogem da prova que a gente viu em todas as aulas, mas que ainda assim tem um padrão ali, é uma ótima forma de vocês treinarem, usarem como uma espécie de simulado. O segundo que eu coloco aqui é o vocabulário e interpretação, porque lá na hora da prova, independente do texto que vocês se encontrem, vocês têm que estar preparados, têm que estar preparados. Então, não se prendam a palavras desconhecidas, tentem entender o sentido geral do texto, vão aí com o que vocês já sabem e o contexto, o que vocês não conseguirem entender, vai ali tentando pegar o máximo de informação pelo contexto. O vocabulário, ele é importante, mas a interpretação do texto é o que realmente vai fazer a diferença. A gente viu isso durante as questões, a maioria das questões exigem ali uma interpretação, exigem ali informações específicas que você só entende a partir da interpretação, não necessariamente do vocabulário. E também conta muito porque estamos falando de uma prova em outra língua. A terceira que eu coloco é usar dicas do próprio texto, ou até mesmo do enunciado, porque muitas das vezes os enunciados da UERJ já te dão ali um guia, já te dão uma ideia do que eles estão pedindo, ou do que eles querem ali para a questão. Então, usem isso a favor de vocês. Se estiverem em dúvida, voltem ao texto para procurar pistas. Não tenham vergonha de voltar várias e várias vezes, porque as respostas, às vezes, estão bem ali escancaradas e a gente nem percebe. E o último, que é o mais importante, ainda mais nesse momento de ansiedade, que é para vocês confiarem, gente. Confiem em tudo que vocês estudaram, confiem em todo o processo e toda a dedicação que vocês colocaram até aqui. Tentem ficar o mais calmos possíveis, respirem fundo e vocês se prepararam para esse momento. Então, confia e vai com tudo que vai dar certo. Então, vamos começar a aula de hoje, depois dessa mensagem bem motivacional aqui, a última mensagem motivacional que eu estou dando para vocês. Eu vou trabalhar aqui com vocês, mais uma vez, como a gente sempre tem feito, as provas anteriores da UERJ. Só que hoje é esse último momento, esse último encontro. Então, eu não trouxe nenhuma prova específica. Então, não trouxe só uma. Eu trouxe várias questões aleatórias de várias provas diferentes da UERJ. Tem da prova mais recente, tem das mais antigas, tentando pegar todos os estilos de questões possíveis. Tentei trazer o mais variado possível para a gente se preparar para qualquer tipo de questão que a gente encontrar lá no dia da prova. Não foi muito fácil, porque são muitas questões, muita coisa a serem trabalhadas, então eu tentei pegar o que eu achei mais importante, mas caso aqui durante a aula vocês se lembrem de alguma questão, de alguma prova, de alguma coisa que vocês queiram que eu trabalhe, é só vocês me falarem aí no chat, ok? Que a gente vê também, tem que ter essa sugestão, tem que ter essa troca, muito mais sobre vocês hoje do que sobre o que eu tenho aqui para falar. Então, aproveitem esse momento aí, ok? Aí eu trouxe aqui, como eu já disse, algumas questões, estão variadas, algumas a gente já fez, outras são novas. E, se, como eu falei, né, seja uma questão, seja um texto, um exercício, qualquer coisa que vocês queiram, podem tirar dúvida, podem estar aí me consultando, ok? Aí, aqui eu botei as provas. E, antes da gente começar, tem alguma coisa aí que vocês já querem sugerir de início? Já tem alguma prova, alguma questão? Alguma coisa, ou vocês querem ir vendo ao longo aqui da aula? Porque pode ser que ao longo da aula vocês vão lembrando de alguma questão, de algum tema, algum conteúdo que vocês queiram reforçar. O que vocês têm para hoje aí? O que nós temos para hoje, né? Tem alguma prova que vocês, estudando, ficaram em dúvida, acharam difícil? Algum tema que a gente não abordou ao longo das outras aulas e vocês queiram que eu revise hoje? Alguma pergunta? Qualquer coisa. Antes da gente começar? Estou sem dúvidas, professora. Tá ótimo. Mais alguém, então, tá tranquilo? Todos estão tranquilos? Então ótimo. Então, vou considerar que está tranquilo, que por enquanto não há dúvidas, que por enquanto não há perguntas. Então, vamos começar aqui com as questões que eu já selecionei para
da aula de hoje. E a primeira que eu coloco aqui, eu não sei se vocês lembram, mas foi uma das primeiras provas que a gente trabalhou, que foi a de 2024, do ano passado, que falava sobre o The Curious Case of Benjamin Button, que foi lá o caso do Benjamin Button. E aí eu coloco aqui a primeira questão. A aula de hoje, como ela vai ser mais para tirar dúvidas, eu não trouxe toda a prova, não trouxe tudo muito direitinho que nem eu faço nas outras aulas, mas ainda assim a gente vai abordar tudo que foi importante para realizar a questão. A primeira que eu coloquei aqui foi essa, da prova, que é importante vocês estarem refazendo as provas anteriores, eu já tinha dito isso, justamente para praticar, então eu trouxe essa daqui para a gente continuar essa ideia aí e praticar, e a primeira questão é: o casal Bottom toma uma decisão considerada ousada em relação ao tempo em que vive. Indique a decisão tomada pelo casal e em seguida retire do texto em inglês a expressão que evidencia que o casal estava à frente do seu tempo. Aí eu trouxe aqui, né, para vocês conseguirem consultar a parte específica do texto, que tem a expressão, que tem a resposta para a questão. E aí eu vou dar um tempinho para vocês consultarem. Inclusive, eu vou enviar agora, que eu acabei de lembrar que eu não enviei, no grupo esse material, para vocês conseguirem acompanhar aí. Caso tenha algum problema para ler aqui, né, o slide. Mandei aí o material. E irei mandar também o link do site e que se encontram as provas anteriores, para caso vocês precisem, consultar, tá bom? Então podem acompanhar aí pelos slides que eu acabei de enviar, ou por aqui mesmo que a gente está. Então, a primeira questão está perguntando ali, está falando, é um pouco sobre interpretação, mas também um pouco sobre conhecimento aí de expressão idiomática, de vocabulário, e está perguntando para a gente qual é a decisão que, no caso do Benjamin Button, os pais dele tomaram e qual é essa expressão que indica que eles estão à frente do seu tempo. Então, a gente precisa fazer essa leitura inicial aqui do texto. Para quem não lembra, a gente já fez isso na aula que tratamos dessa história em específica, que a gente trabalhou essa prova. E aí, para quem não lembra, o caso do Benjamin Button é um caso de uma pessoa que nasceu velha, foi o contrário aí, uma pessoa que nasce velha e depois morre criança, o contrário do ciclo normal da vida, vamos dizer assim. Para quem não está conseguindo enxergar por conta do tamanho, vou compartilhar aqui, ó, que é esse trecho inicial onde a gente vai encontrar essas respostas. Só esse primeiro parágrafo aqui, ele já dá a resposta para a gente, basicamente. Por isso que foi a parte que eu destaquei em específico no slide. Para quem não fez a questão, para quem não lembra da prova, e tudo está aqui, que seria isso daqui, ó. Young Miss and Mr. Roger Bottom were 50 years ahead of style when they decided one day in the summer of 1860 that the first baby should be born in a hospital. This was the first experience with the charming old custom of having babies. Aqui, já dei a resposta para essa primeira questão. Mas deixa eu ver aqui os comentários. Ele no hospital, exatamente. 50 years ahead. Seria o casal ter um filho no hospital? Lembro disso, sim. Decisão considerada ousada foi a de ter o bebê, do bebê nascer no hospital. A expressão que evidencia isso é 50 years ahead. Sim, tá vendo? É uma questão bem simples que já te faz ali analisar o texto de uma forma bem simples, na verdade. Aqui no início, no primeiro parágrafo, a gente já consegue responder. Como já bem destacaram aí no chat, a expressão é years ahead of style, ou só, na verdade, 50 years ahead of style, ou só ahead of style. Fica aí opcional, qualquer das duas respostas estão corretas, porque é a expressão idiomática, que está falando que eles estão 50 anos à frente do seu tempo. Né? E a decisão, como a gente viu aqui, seria do bebê nascer no hospital. Seria exatamente isso.
Aí a gente tem essa primeira parte aí da prova, que exige uma leitura bem geral do texto, acho que é importante. Oi, Vitória, tudo bem? Oi, William, tudo bem com você? Te agradecer, despedida, última aula. Agora é esperar a Vitória domingo. Oi, galera. Oi, Exatamente. galera. Vitória, eu já estou até comemorando aqui a aprovação deles. Já está comemorando aí, né? Me preparando para amanhã, que amanhã tem Estados Unidos, USA. Quem é que está contigo aí de funcionário? Sou eu, William, Andressa. Oi, Andressa Tielli. Tudo bem? Tudo bem? Vamos que vamos. Boa aula, tá? Obrigada, William. Vamos lá, gente. Essa primeira questão aqui foi só para vocês terem essa ideia de como uma interpretação na UERJ pode ser cobrada de uma forma direta e simples, assim, dessa forma, né? A primeira questão foi bem básica, referente ao texto ali, logo ao seu primeiro parágrafo. Tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação a isso daqui, ou tá tranquilo, gente? Tranquilo, professora. Perfeito. Muitas questões da UERJ, na verdade, foi difícil eu escolher apenas 10 questões, porque muitas questões da UERJ faz esse tipo de cobrança, principalmente se vocês analisarem as provas anteriores, pergunta de um acontecimento, alguma coisa assim, bem geral do texto, ou alguma mudança drástica que aconteceu, dependendo da história que está sendo narrada ali. Então, assim, é importante vocês estarem atentos a essas ideias principais do texto, para vocês conseguirem se sair bem aí no geral. E se colocar só 50 years ahead of... Não, tem que ter esse ahead of style. No caso, você poderia tirar o 50 years, mas o ahead of style seria a parte necessária da expressão. Entendeu? Isso. Perfeito. A expressão aí, no caso, é o ahead of style. O 50 years foi porque eles quiseram colocar 50 anos à frente do seu tempo, mas pode ser 1 ano à frente do seu tempo, 20 anos, enfim, isso daí muda. O que não muda é o ahead of style. Perfeito. Aí a próxima questão Então, o que eu... correto seria só ahead of style? Ou Uhum. 50 years pode botar também? Não, mas o 50 years, nesse caso, pode colocar também por conta do contexto. Né? Como que eles especificaram ali, né, os 50 anos, aí pode colocar. No caso, não daria errado por ter os 50 anos à frente do seu tempo, não. Ali, no caso, pode colocar o 50 years, que estaria certo, ou, como eu falei, opcional tirar esse 50 years. É porque na hora pode surgir uma dúvida, né? Tipo, ai meu Deus, eu não sei muito bem a expressão. Então, não ficaria errado se vocês colocassem o 50 years ahead of style. O que vocês não poderiam deixar de colocar era o ahead of style. Mas o 50 years é a parte opcional. Muitas questões da UERJ nesse sentido de interpretação é bem assim, inclusive nessa prova, se vocês verem as outras questões, seguem essa mesma ideia de interpretação, pedindo informações chaves ali do texto, de acontecimentos importantes que ocorrem aqui. Por exemplo, a reação da criança ao nascer, reação de tal personagem, característica de tal personagem, sentimento, são coisas que a UERJ cobra muito, dependendo do texto que ela coloca ali. Então, são coisas que vocês têm que treinar nesse sentido da interpretação, porque muitas das vezes são perguntas básicas, são perguntas nesse estilo mesmo, entendeu? Que uma leitura ali do texto e sem entendimento faz vocês saírem super bem, tranquilamente, sem dificuldade nenhuma. Mas aí, enfim, isso varia, tem muitas questões, eu trouxe essa aqui só como exemplo, porque eu quis escolher apenas 10, mas se fosse para treinar toda a questão de interpretação que tem na UERJ, a gente ficaria aqui a noite toda. E aí, tentando trazer vários estilos, eu trouxe agora de outra prova, a questão 2 aqui, segue essa ideia também de interpretação, mas já é de outra forma, ó.
Essa aqui é da prova de 2018, que o texto principal era o 30 Years a Slave, e eu peguei a questão 1, que é exatamente essa aqui, ó. Todo texto atende a um propósito comunicativo, ou seja, aquilo que motiva sua produção, e se caracteriza por certos usos de linguagem. Com base nesses aspectos, pode-se definir o gênero do texto. Nomeie o gênero do texto lido e apresente seu propósito comunicativo. Em seguida, cite 2 elementos linguísticos característicos desse gênero, presentes no texto. E aí eu coloquei aqui o texto, mas eu vou compartilhar o texto aqui com vocês também, para vocês conseguirem fazer uma leitura melhor. Deixa eu colocar aqui. Aí aqui já está fazendo uma pergunta mais específica relacionada à estrutura do texto, o seu propósito, suas características. Fizemos isso, praticamos isso com o texto lá, não sei se vocês lembram, da Emily Carr, que era uma autobiografia, e a gente viu lá os elementos de uma autobiografia, viu o propósito de uma autobiografia, vimos esses detalhes aí que são importantes. Vou colocar aqui, ó, é esse texto aqui, já estamos falando da prova de 2018. Peguei um outro estilo aí de questão, que também exige, querendo ou não, o reconhecimento de alguns pontos, algumas coisas mais características específicas do texto, não necessariamente a sua história, mas que também é importante. Então, aqui, ó, aí ele pergunta para gente, quem sabe me dizer aí o gênero do texto lido e seu propósito comunicativo? Alguém já consegue me dizer? O texto, inclusive, eu vou fazer uma revisão geral aqui com vocês, para vocês conseguirem acompanhar, né? Porque eu não sei se vocês já fizeram essa prova, tem uma noção do que a prova está falando, mas a gente tem aqui, ó, no fragmento a seguir, como eu falei, leiam tudo que tem na prova, porque às vezes enunciado, qualquer coisa te dão dicas. Ó. No fragmento a seguir, retirado do livro 30 Years a Slave, Louis Schultz relembra sua experiência como escravo desde a infância, na primeira metade do século XIX. A gente já tem a primeira dica aí do que é. Que tipo de texto, gênero, conta a experiência de alguém? Exatamente. Seria a biografia, mas nesse caso aqui, como é a experiência do próprio autor, que a gente consegue ler ali, eu nem li o texto, só pelo enunciado ali, de início já fala pra gente que é a experiência do autor. Então, como vocês bem colocaram aqui, é uma autobiografia. E qual é o propósito de uma autobiografia? A Lorena já colocou aqui pra gente no chat, ó. Tem como propósito comunicativo contar a história da vida de Lewis Hughes. Exatamente. Que no caso aqui, como eu falei, só nesse enunciado inicial aqui, a gente já conseguiu ver qual seria a resposta. Mas alguém quer acrescentar alguma coisa? Professora, como é que ficaria o padrão de resposta dessa questão? Então, a primeira parte da resposta vocês teriam que colocar que é uma autobiografia. Aí, a pergunta lá no enunciado está falando para falar qual é o gênero do texto e seu propósito comunicativo. A primeira parte pede isso. Então, a primeira parte que vocês respondem é o que a Lorena colocou aqui no chat. Então, o texto é uma autobiografia que tem como propósito comunicativo contar a história da vida de Louis Hughes. Estaria certo falar isso. Mas aí, você poderia acrescentar? Qual é o outro tipo de propósito comunicativo de uma autobiografia? Vocês poderiam colocar qualquer coisa nesse sentido. Narrar acontecimentos da vida de alguém. No caso aí, a gente tem que é o Louis Hughes. Contar acontecimento da vida de Louis Hughes. Qualquer coisa nesse sentido estaria correto aí. Eu poderia Né? falar que conta a experiência de Louis Hughes como escravo desde a infância? Escravizado desde a infância? Poderia, inclusive está bem mais completa essa resposta, eu nem pensei nisso. Mas está correto sim. Está correto, porque aí você já está contando aí, só acrescentou essa parte do que ele está narrando, né? A autobiografia se trata. Então estaria correto você falar isso também. Que é o que a gente teve noção só lendo essa primeira parte. Mas para responder a outra parte, que seria aqui, ó, 2 elementos linguísticos característicos desse gênero,
a gente já teria que fazer uma leiturinha caso a gente não saiba, né? Quais são as primeiras coisas que a gente percebe aqui, ó? Nome de lugar, datas, tudo isso são indicativos para a gente de ser uma autobiografia. Porque a pessoa está literalmente narrando as coisas da sua vida. Ó. Até isso aqui mesmo. Ó. Ai, porque ele está falando eu. Então ele está usando o quê? Ele está usando aí a primeira pessoa também para fazer o relato da sua vida. Até porque para fazer uma autobiografia, você relata a sua vida logo usa a primeira pessoa. Então a gente poderia colocar como características isso daí, ó. Uso de primeira pessoa, uso de datas, uso de locais, porque ele fala onde ele nasceu, menção ao local do nascimento também é importante. Se vocês fizessem a leitura, vocês iam ver aí que ele estava relembrando a sua experiência, então esse relato de experiência também faz parte da característica de um texto autobiográfico. Que mais? Acho que é isso. Até mesmo o uso dos verbos no passado, porque aí dá essa noção de ser um relato, né, de algo que já aconteceu. Então, o uso dos verbos no passado também é uma característica. Então, agora que a gente já analisou, já viu que esse seria um caminho para a resposta, qual seria a resposta final que vocês colocariam aí nessa questão? Sobre gênero, o propósito comunicativo e as características. Como é que vocês colocariam aí? Vamos ver se vocês conseguiram acompanhar. Podem mandar no chat, podem falar também no microfone, fiquem à vontade. Vou colocar de novo aqui na questão para vocês saberem o que vocês têm que responder. Vamos lá, gente. A gente acabou de ver quais seriam as respostas. Eu quero ver como que vocês iriam colocar, estruturar bonitinho. Eu posso ler minha resposta? Pode, por favor. Eu coloquei o gênero textual é a autobiografia, que tem como propósito comunicativo contar a experiência de Louis Rudes como escravizado desde a infância. Aí, como características, eu coloquei relato da experiência e uso dos verbos no passado. Perfeito. Exatamente. Então, sua resposta estaria correta. Então, gente, seguindo o exemplo dela aí, a resposta de vocês terem que se basear nesses aspectos aí, nessas questões. Caráter pessoal entraria em características? Esse caráter pessoal no sentido de relatar Você teria que ser mais específica nesse sentido do caráter pessoal, mas eu entendi o que você quis dizer. Nesse sentido de fazer um relato de sua vida, né? Da sua experiência. Então, sim. Se fosse nesse caso, sim, você só teria que deixar mais específico. Que esse caráter pessoal é através do uso, por exemplo, de primeira pessoa, de relato de vivências da sua vida, mas estaria correto. Teria que ter só esse parêntese aí para deixar mais claro. Poderia colocar também o uso de pronomes na primeira pessoa? Exatamente, o uso de primeira pessoa, o I, eu, essas coisas é tudo específico também de um relato autobiográfico. Pode colocar isso sim. Trata-se de uma autobiografia em que o propósito é contar a vida de Louis Shields, exatamente. Alguns elementos encontrados no texto são a utilização recorrente do pronome pessoal eu, perfeito. Além de datas e locais importantes na vida dele, perfeito. Exatamente. Corretinho, não mudaria nada.
Inclusive, a gente teve uma aula que a gente focou mais, inclusive, nessa questão da escrita, como se expressar, como colocar, que linguagem adequada usar, e pelo jeito vocês pegaram muito bem, que a resposta aqui está corretinha. Foi a Lina que também abriu o microfone e falou a resposta também está com linguagem adequada, está perfeito. É isso mesmo. Como eu falei, nesse caso aí, é importante vocês serem claros, usar a linguagem adequada. E é isso, gente, está perfeito. Só aquela questão ali do caráter pessoal, que ela já entendeu, que era só uma questão de ser um pouco mais específica. Se vocês precisarem, consultem lá o material que tem sobre essa questão de resposta, que ele está mais completinho. Hoje eu estou fazendo uma revisão mais geral mesmo. Aí por isso que eu estou indo com tudo por cima, para tentar pegar o máximo de coisa possíveis. Então, vou aqui para a próxima questão. Se vocês ainda tiverem alguma pergunta em relação a essa daqui, vocês também podem perguntar aí, ficam à vontade. Vou para a próxima. A próxima é... a próxima é a questão da prova de 2017. Essa prova foi com o texto do Harry Potter. Né? Não sei se vocês já fizeram, conhecem essa prova, foi uma prova muito boa também. Essa prova foi bem mais interpretativa, focada em questões assim nesse estilo, por isso que eu trouxe. E aqui, né, eu peguei a questão 2, que diz assim, ó: Dudley e sua gangue são apresentadas como antagonistas de Harry. Retire do segundo parágrafo em inglês o fragmento que sugere o respeito dos demais alunos por esse grupo. Primeira parte, tirar um parágrafo aí, um fragmento em inglês. Segunda, em seguida, cite com base no terceiro parágrafo duas características de Dudley. Então aqui ele já está bem mais específico, ele inclusive dá o parágrafo para vocês. Essa daqui, ó, tá tranquilinha também. Vou compartilhar com vocês a prova aqui, para vocês conseguirem ver melhor, porque por aqui está meio ruim. Essa prova também foi bem tranquila. E ó, já fala que aqui no terceiro parágrafo, mais a primeira parte, que a gente tem que retirar o fragmento, a gente tira daqui, ó. Então, foquem nessa parte, que foi a parte que eu recortei ali no slide, para vocês terem como base qual seria a resposta. Então, é para tirar, primeiro, o fragmento que demonstra esse respeito dos demais alunos e estudantes pela gangue do Dudley. Em inglês mesmo, é para tirar o fragmento em inglês. Não precisa traduzir, não precisa fazer nada. É só copiar e colar ali, literalmente. Qual que seria esse fragmento? Já falei que está aqui nessa parte, né? Para ajudar mesmo. Para ficar um pouco mais claro aí para vocês. Questões de interpretação. Essa prova foi muito boa. Quem precisa reforçar a interpretação, vai nessa prova aqui. Ela é muito boa. Exatamente, alguém já colocou aqui no chat, a expressão é exatamente essa. Nobody likes to disagree with Dudley's gang. Exatamente. Que é essa parte que a gente tem aqui, ó. Nobody likes to disagree with Dudley's gang. Que fala que ninguém gostava de discordar da gangue do Dudley. Então demonstra que todo mundo só acatava ali o que eles faziam e o que eles falavam, né? Então, demonstra essa parte. E a segunda parte, que era para tirar algumas características do Dudley, a gente tem aqui, ó, no terceiro parágrafo, que eles bem recortam lá para vocês, eles já dão de dica, tá? No terceiro parágrafo. Então, vocês só voltam o texto e olham essa parte aqui em específico. E alguém já colocou aqui no chat também, que é essa questão aqui, ó, que ele era o mais idiota e o maior de todos ali, ele era o líder. Né? Então é isso que vocês deveriam colocar aí como resposta para essa questão. Que ele era o... Deixa eu ver o que eu boto aqui, ó. Dudley era o mais estúpido e o líder, exatamente. Então vocês podem colocar aí como resposta para essa questão. Ele era o maior e o mais estúpido e o líder ali da gangue. Essa questão acho que foi até mais simples, porque ela dá um direcionamento mais
mais certeiro, fala qual é o parágrafo e tudo, então fica mais simples de reconhecer qual seria a resposta. Essa daqui foi tranquila. Essa prova é ótima para treinar, então treinem interpretação se vocês precisarem. Usem essa prova como base. E aqui vocês têm que prestar atenção que a prova vocês, obviamente, fazem ela em português, respondem em português, mas aqui em específico, ó, que vocês têm que se atentar que ela pediu para retirar em inglês a expressão. Então, eu trouxe justamente para vocês se atentarem aí, ó, ao enunciado, ler direitinho, ver como que eles pedem, que é muito importante. Então, essa daqui foi tranquila, não tem mais o que falar. Caso vocês queiram perguntar, obviamente, tem alguma dúvida, é só vocês colocarem aí no chat, tá? Então, a gente já viu, a resposta dessa seria a questão aí do ninguém gostava de discordar da gangue do Dudley, que já botaram no chat, e ele ser maior e mais estúpido seriam as características que vocês poderiam colocar. Gente, foi tão difícil selecionar questões diferentes, questões importantes assim dessa prova, meu Deus. De todas as provas que eu peguei, tudo. Vamos ver aqui agora, ó. A questão 4. Na 4, eu peguei novamente lá uma questão da prova de 2018, que é do 30 Years a Slave, que conta lá o texto autobiográfico, que conta a história de vida do escravo lá, o Lud Hiltz, e aqui a gente tem no enunciado, eu peguei a questão 9. Where all the family were assembled, his works ought to be paid enough to afford the cars they assembled. E aí a gente tem duas frases já destacadas aí no início. O verbo assemble é usado nos dois textos com significados diferentes. Indique o significado desse verbo em cada um dos textos, respectivamente. Indique também os referentes dos pronomes sublinhados no segundo fragmento. Aí aqui ele já pede bastante coisa, então vamos por partes também, para a gente conseguir, né, acompanhar. Mas vamos voltar aqui primeiro para a prova, para a gente ver essa questão. Que agora a gente tem a charge. Aqui no final, ó, a gente tem essa charge aqui, que logo na primeira parte, que é onde eles pegam ali, tá falando, é uma charge que tá falando aqui, né? A gente vai analisar a charge depois, porque eu peguei uma questão mais específica sobre ela, mas o que a gente tem que se atentar é o uso do verbo. Então, eu peguei essa questão aqui, que ela é um pouco mais específica, um pouco mais sobre o vocabulário e tudo, então trouxe legal a gente trabalhar ela também, porque a UERJ faz muito isso. Às vezes pegar uma palavra num contexto, pegar o sentido de você retirar uma preposição, uma partícula ali da frase, então é importante a gente treinar isso também. Aí eu trouxe essa daqui, que a gente tem duas frases bem destacadas aqui no início. Aí ele pega lá uma frase do texto que tem esse verbo, que eu vou voltar lá no texto, e uma aqui da charge, que é a primeira ali. E é para a gente falar o que significa esse verbinho aqui, essa bom. Mas a gente pode não conhecer a palavra, mas a gente às vezes pode entender pelo contexto. Vamos ver se a gente consegue entender. Lá fala que está na linha 14, então vamos voltar para o texto, linha 14. Bem aqui, ó. Boss took me into the house and into the sitting room, where all the family were assembled. Alguém consegue traduzir essa frase para mim? Ou tentar, ou só chutar mesmo? De acordo aí com o contexto? Consegue entender alguma coisa? Exatamente, Amanda, exatamente. Eles estavam reunidos, essa ideia aqui, estavam sentados juntos, tudo nesse mesmo sentido mesmo. Que aqui, ó, tá falando que o chefe levou ele para dentro da casa e dentro da sala ali de convivência, né? O que a gente normalmente em português chama de sala de estar, aquela sala que você recebe visitas. Aí ele fala onde toda a família estava reunida, né? Estavam juntos, qualquer coisa nesse sentido a gente pode compreender aqui de acordo com o contexto. Pode ser que a gente nem conheça a palavra, não sei se vocês conhecem, né? Mas a gente tenta entender, como eu falei, às vezes a gente pode não conhecer a palavra, mas a gente tentar pegar pelo contexto pode ser importante. Então, vocês conseguiram aí
estavam reunidos à ideia que a gente tem aqui nessa primeira parte. Vamos ver o que a gente entende. Então, já que a gente conseguiu entender o primeiro uso do verbo, vamos ver se a gente entende o segundo? Aqui a gente tem uma charge enorme escrito capitalismo como título. Aí ele fala, just as Henry Ford believed his workers ought to be paid enough to afford the cars they assembled. A gente, nesse início aqui, pode só tocar nessa primeira parte, que é onde a gente vai tirar o significado do verbo. Aqui nesse, o que vocês acham que poderiam significar? Mas aqui já tem outro sentido, né? Não tá naquele mesmo outro sentido lá do se reunir, né? Não tá falando de nada relacionado à reunião. Aqui vocês conseguem entender? Ó, já colocaram aqui, produzido, montar. Exatamente. Porque aqui está falando que Henry Ford, ele acreditava que os seus trabalhadores deveriam ser pagos o suficiente para suportar, não, como que fala? Ford? Para meio que manter ali os carros que eles montam, né? Que eles produzem. Então, qualquer coisa nesse sentido aí estaria correto que vocês colocassem como tradução aí. E produzem também estaria correto. O que você não entendeu? Pode falar mais específico aí para eu tentar te explicar de outra forma. Aqui nessa primeira parte, eles estão pedindo para a gente traduzir. Ah, sim. Sim. É porque aqui realmente tem que ter uma ideia, talvez, tem que entender melhor o que está acontecendo na charge. Se você não conseguiu entender aqui só essa parte pequena, talvez tendo ideia aqui do geral, né? Ou até mesmo do capitalismo e o Fordismo, que a gente está falando de Henry Ford aqui, né? Aí a gente consegue compreender esse sentido aí, esse outro sentido do verbo. Porque a gente tem ele colocado ali com outro sentido. Eles estão falando dos trabalhadores que naquela época eram obrigados a ficarem produzindo os carros daquela maneira exagerada, sem eles terem dinheiro suficiente para eles mesmos terem acesso ou comprar, né, os carros, as coisas que eles produzem, né? Deixa eu ver aqui. Esse ought to aqui seria eles deveriam ser tipo should be, aí é como se fosse uma substituição, mas aí eles usaram uma forma mais formal de se falar. Então eles usaram outro modo, que aí os trabalhadores deveriam ser pagos. Aí eles colocaram, que é uma forma também de se falar isso, ought to, entendeu? É só uma variação mesmo. Mas significa tipo deveria. Só que num sentido mais formal, talvez, um sentido mais, não tão de obrigação, mas um sentido de sugestão. Então, por isso que eles usaram o ought to. Eles estão falando sobre eles serem os trabalhadores, como a gente tem uma charge aqui sobre capitalismo, vendo aqui no geral, eles estão falando sobre como os chefes, né, os ricos, eles têm muita coisa e os trabalhadores ali, no caso, não têm acesso ao que eles mesmos fazem, ao que eles mesmos produzem. Por isso que é o sentido e a tradução desse primeiro trechinho que eles pedem para a gente aqui, para a gente fazer e responder essa questão. É importante, às vezes, a gente ter um vocabulário, né? É importante porque, a gente, como eu falei, a gente está falando de uma prova em outra língua. Mas, às vezes, como vocês conseguiram lá no primeiro caso, ter só um entendimento ali do contexto pode ser que ajude vocês a entender a questão e a conseguir responder. Então, aqui eles pedem na primeira parte para a gente identificar aí, respectivamente, o significado do verbo em cada uma das frases. Na primeira, a gente tem como reunir, juntar, qualquer coisa nesse sentido. Na segunda, o verbo ele já tem a tradução de como montar, produzir, qualquer coisa nesse sentido também, ok? Conseguiram compreender essa primeira parte? Podemos ir para a segunda. A segunda aqui, quem já quiser, já conseguiu entender, quiser falar, que é para indicar os referentes dos pronomes sublinhados no segundo fragmento. Aqui a gente tem o his e o
they. A gente nem precisa. Eu vou voltar aqui porque eu acho que precisa de um background para a gente conseguir entender o que está se referindo o his e o they aqui, ó. Aqui a gente tem o his, aqui a gente tem o they. Alguém já consegue me responder? No primeiro texto, o verbo significa união, exatamente. Já no segundo, montar, o pronome he se refere a Henry Ford, o segundo they, aos trabalhadores. Alguém concorda? Alguém discorda? Alguém acha que ela não está certa? Eu também concordo, Amanda. Também concordo com a Lorena. Ela respondeu corretamente. Essa daqui. No primeiro texto, o verbo, como a gente está vendo aqui, ele realmente significa essa coisa de unir, né? De juntar. E no segundo, a gente viu que é montar ou produzir, enfim, fica ao critério de vocês. E o pronome his, ele se refere ao Henry Ford, e o segundo, they, realmente se refere aos trabalhadores. Vamos ver o porquê? Porque aqui, ó, ele está falando, se a gente traduzir, aqui a gente vai ter que ter ideia do que o trecho está falando. Como a gente já traduziu, ó, apenas o Henry Ford acreditava que os seus trabalhadores deveriam ser pagos o suficiente. Então, aqui o his, ele já está falando sobre quem? O his está se referindo ao Henry Ford, que é justamente essa pessoa que acreditava que os trabalhadores deveriam ser pagos. É referência anterior que ele está fazendo. Na verdade, o his está fazendo referência a uma coisa que vem antes, né? Então, ao Henry Ford, que os seus trabalhadores deveriam ser pagos o suficiente para conseguir ali ter acesso aos carros que eles produzem. Se a gente está falando de produção, numa questão aí lógica de trabalhador e chefe, quem produz é o trabalhador. Então, como a gente está tendo aqui todo o contexto da charge de capitalismo, de trabalhador e chefe, né, a gente vê que o trabalhador que deveria ser pago o suficiente para conseguir comportar isso seria os trabalhadores. O they ali seriam eles, os trabalhadores. E o his, que quem são os trabalhadores de quem ali no caso? Trabalhadores do Henry Ford. Ok? Aí é uma questão da gente realmente traduzir, eu acho que apenas com a tradução a gente consegue ter uma noção aí da referência, né? A que cada um faz, e uma interpretação básica também. Mas talvez, como eu estou fazendo mais geral, não estou dando muito um contexto, pode ficar um pouco confuso às vezes. Mas deu para entender? Podemos ir para a próxima? Ok. Vou colocar aqui a outra já. A questão 5 é da prova que a gente já fez. Fizemos essa prova. Acho que é até recente essa prova que a gente fez. É da Emily Carr. E a questão é: no texto, a autora descreve sua mãe fisicamente. Além dos traços de seu comportamento habitual, descreva a aparência física da mãe e aponte duas características do seu comportamento. Aqui é uma questão um pouco interpretativa também, porque ela vai pedir para vocês identificarem questões ali no texto, identificar elementos, né? Ali no texto, deixa eu abrir o texto aqui para vocês, novamente, terem uma visão melhor. Essa prova é mais recente, a gente chegou a fazer juntos, eu não sei se vocês lembram. É essa daqui. É aqui, ó, essa questão. Então, é para a gente pegar ali a aparência da mãe, da Emily Carr, que ela está descrevendo, e duas características do comportamento da mãe. A gente vai ter a resposta, gente, só para deixar vocês um pouco mais direcionados, nessa primeira parte aqui já. Primeiro parágrafo a gente já tem resposta. Nem precisa ler todo o primeiro parágrafo, mas
ele que vai dar a resposta aí para vocês das características do comportamento e descreve a aparência física da mãe da Emily Carr. Professora, você pode colocar na questão de novo, rapidinho? Peraí, eu não vi. Colocar na questão de novo. Colocar de novo? Colocar na questão. É porque eu não vi a questão. Então, perdão. Ó, aqui na questão tá pedindo aí, tá falando que a autora ela descreve, é um texto autobiográfico que nenhum outro lá do 30 Years a Slave, e aqui a autora ela tá descrevendo fisicamente a mãe dela e os traços de personalidade, comportamento. Aí é pra gente pegar aí as características do comportamento da mãe e também a aparência física. E aí aqui nessa primeira parte a gente já tem essa resposta aí, ó. Já começa o texto falando: minha mãe era calma, era uma mulher calma. Mother was always a quiet woman, a little shy. Então a gente já tem aí algumas coisas sobre o comportamento da mãe dela. Aqui, ó. Aí tem que fazer uma leitura básica aí do texto. Deixa eu ver aqui. Se ela é baixa, tem olhos cinzas, cabelo escuro. Exatamente. Escreveu aí. Escreveu aí bem. Escreveu aí. E sim, esse grey-eyed são olhos cinza, tá? Entendeu certinho. Não é uma metáfora. Aqui é porque ela tá falando da cor do olho aí misturou ali o adjetivo com o substantivo, aí ficou esse great-eyed. Mas foi só porque ela quis fazer bonito ali no texto. Mas são olhos cinzas, é exatamente isso. A mãe é pequena, tem olhos cinzentos, cabelo escuro, bochechas rosadas e dificuldade para respirar. Ela é quieta, um pouco tímida, exatamente. Descreveu aí a aparência e descreveu também o seu jeito, que ela era quieta, tímida. Não tinha que colocar todas as características que apareciam no texto, não. Tanto que eles colocam ali para vocês colocarem duas características de comportamento. Na coisa da descrição física, vocês tinham que ser mais completos, porque eles não colocaram limite, não foram específicos ali em relação a isso. Então, colocar que ela era pequena, tinha olhos cinza, cabelo escuro, bochecha rosada, seria o ideal aí para vocês colocarem nessa coisa. Só na questão da característica do comportamento, que vocês poderiam colocar só duas, tá? E o chatty, né, que tem ali, o chatty, é a questão da pessoa que é falante, conversadeira, que a mãe dela não era, né? É o que significa aí. O chatty. Chatty, no caso, é aquela pessoa conversadeira, falante, que a gente fala no português. E tem que colocar todas as características. No caso, as características, como eles não foram específicos, gente, para garantir, coloca logo o máximo que vocês conseguirem compreender ali. E aí o que ela fala aqui é essa coisa da mãe, ó, que ela era pequena, tinha olhos cinzas, cabelo escuro e bochechas rosas. Até isso daqui não era muito necessário, mas se quisesse colocar também. Essa dificuldade que ela tinha em respirar estava ok. E a questão ali do comportamento dela, logo no início a gente já tem aqui, que é essa questão dela ser tímida, quieta, enfim, fica aí entre essas respostas que vocês poderiam colocar ali. Acho que essa também foi simples, foi de identificar algumas questões do texto, algumas ideias específicas, né? E fazer a transcrição ali na hora. Também acho que foi tranquilo. Que nem aquela do Harry, uma prova de interpretação mais direta também. Uma boa forma de treinar. E a gente agora tem a próxima questão. Se ficou alguma dúvida nessa questão, vocês falem aí, mas eu já passei para a próxima, ok? Ah, acabei de ver. Pink cheeks são bochechas rosadas. Tá falando cheeks são bochechas. Aí tá falando que ela tinha as bochechas rosinhas. Basicamente é isso. Qualquer outra pergunta vocês podem colocar aí também, que eu respondo depois.
sem problema nenhum. Agora eu já passei aqui para a próxima questão. Próxima questão, a gente volta lá na prova do curioso caso Benjamin Button, aquela lá mais recente, 2024. E agora essa daqui é mais específica. Ela está falando, It doesn't seem like a joke to us. Identifique o referente de cada pronome sublinhado. Que nem aquela outra que a gente acabou de ver ali da charge sobre falar a referência que o pronome está fazendo. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui também. É uma boa forma de treinar uma coisa mais específica, um pouco mais gramatical, interpretativa também. Vou colocar aqui o texto para vocês. Voltar lá na prova. Ó, eles querem que vocês analisem especificamente essa parte aqui, ó. It doesn't seem like a joke to us. Eles querem saber o it e o us. Nesse caso aqui, a gente tem que entender um pouco o contexto do que se trata aqui, o que estava acontecendo, para a gente entender melhor qual que seriam essas referências que eles estão pedindo ali. Aqui a gente está vendo um texto onde o filho dele acabou de nascer, ele chega no hospital, ele está ansioso para conhecer o filho, aí assim que ele entra no quarto, isso eu estou falando o que acontece antes dessa frase aqui, tá, gente, para vocês entenderem. Então ele entra no quarto, ele, em vez de ver uma criança, ele vê um idoso, né, ele descreve ali como que é o idoso, estava com aparência, aí ele até fala, tipo, eu tô maluco, eu sou louco, ele, né, esbraveja de uma forma bem irritada. E aí ele pergunta se é alguma piada de mau gosto do hospital, porque ele não entendeu. Ele esperava ver uma criança, esperava ver o filho dele, e ele acaba vendo um idoso, né? Ele fica assim, sem entender o que está acontecendo. Por isso que o nome do texto é O Curioso Caso Benjamin Button. E aí depois uma enfermeira responde para ele, e isso não parece uma piada para a gente. It doesn't seem like a joke to us. Agora acho que a gente já consegue responder o que esse it se refere esse us. Alguém queria chutar? Alguém consegue ter uma ideia agora do que seria? O que seria esse it e o us? Isso não parece uma piada pra gente? Esse isso seria o quê? Ih, vocês já responderam aqui no chat, eu nem vi, meu Deus do céu. Vocês estão rápidos. Peraí. O pronome it faz referência ao fato do Benjamin Button ter nascido já idoso, já o pronome us faz referência às enfermeiras, aos profissionais do hospital. Perfeito. 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 It se refere ao fato de que o bebê é, na verdade, um idoso. Perfeito. Us é a equipe hospitalar. Perfeito. O it se refere a criança ter nascido velho. E o us, as pessoas que trabalham no hospital, onde o Benjamin nasceu. Gente, é exatamente isso. Perfeitamente. Vocês estão corretas. Que a gente precisou ali de um contexto, né? Só analisando a frase isolada a gente não conseguiu entender, mas vendo aí o contexto do background, tudo ficou mais claro, que é exatamente isso. Que é o momento que ele conhece o filho, aí ele fala que seria uma piada e a pessoa responde, a enfermeira responde que aquilo seria o filho, né? Ter nascido já um idoso, uma pessoa de mais idade, e o us seria para eles, a enfermeira dizendo, então está falando dela e as médicas, as pessoas ali da equipe que estavam no momento do nascimento. É exatamente isso. Mais uma questão de interpretação que pega essa coisa mais do uso do pronome, acontece muito, tanto que eu trouxe 2 questões sobre isso, acabei de perceber, com abordagens completamente diferentes, como vocês puderem ver. Mas é importante a gente treinar assim também. A questão 7 que a gente tem aqui é de novo lá, agora é um pouco mais específica, ela é sobre a charge agora, não é mais sobre o texto, Lutheria as a Slave, é sobre a charge aqui do capitalismo, e ela fala, na charge, elementos não verbais e verbais são utilizados para reforçar uma crítica ao capitalismo. Cite 4 elementos não verbais, 2 que caracterizem o empresário e outros 2 que representem o trabalhador. Aí agora a gente vai ter que fazer uma análise aqui da charge. E quando a gente fala de charge, quando a gente fala desse tipo de
Conteúdo, a gente fala sobre elementos verbais e não verbais, porque tudo reforça a ideia, tudo passa uma mensagem quando a gente se trata disso. Então, até esses elementos não verbais que seriam aqui, por exemplo, o empresário, o trabalhador, as expressões, os elementos que estão assim presentes, eles também contam uma história e reforçam o que está sendo passado ali, não apenas as palavras, né? Então aí a gente está aqui com um texto sobre o capitalismo, que aí começa falando aquilo que a gente já traduziu, e aí depois a gente tem So do it today in this service industry, America's largest employer believe that our employers should make enough that through sheer hard work, thrift and determination, they can one day amass enough capital to purchase the very product they work hard to assemble all day long, a hambúrguer. The American Dream Lives. É uma crítica ao capitalismo. Basicamente, aqui eles estão falando sobre essa questão do que apenas o Henry Ford ele acreditava que os funcionários deveriam ser melhores pagos, e aí ele faz todo um discurso ali que não, eles realmente têm que se valorizarem, os trabalhadores têm que trabalhar, porque um dia eles vão conseguir comprar, vão conseguir ter aí dinheiro suficiente para abarcar aquilo que eles mesmos produzem o dia todo. Aí, como um tom irônico e de realmente crítica, ele coloca ali um hambúrguer, né, que seria isso que o trabalhador poderia ter aí condições de comprar um dia com muito trabalho e esforço. E aí, ainda bota ali, né, de forma irônica, o The American Dream Lives, o sonho americano vive. Aí tá pedindo para a gente pegar esses elementos e caracterizar aí de acordo. Então, é para pegar 4 elementos aqui, hein, gente? 2 que vão caracterizar o empresário e outros 2 que vão representar o trabalhador. O empresário é esse enorme aqui na frente, o trabalhador é esse cansado aqui atrás. Mas é para pegar elementos não verbais, ou seja, justamente esses elementos que eu acabei citando aqui para vocês, que são essas imagens, que são as expressões, que são o jeito, postura, qualquer coisa nesse sentido aqui vocês podem colocar. Empresário, o uso do terno, o fato de ser gordo, grande, exatamente, trabalhador cansado, e a expressão dele, a postura dele. A questão aqui ela colocou também, questão de ser negro. E aí, o que mais? Deixa eu ler aqui. Alguns elementos. Eita. Eu perdi. Alguns elementos não verbais encontrados na charge que caracterizam o empresário. O seu largo sorriso. E o seu estado físico bastante farto, exatamente. Já o empregado possui uma feição triste e cansada, além de aparentar estar abaixo do peso, glosando sua miséria econômica. Perfeito. Inclusive, ainda colocou aí seu ponto de vista, fez uma crítica muito bem colocada. Então, está perfeita a sua resposta. O empresário é um homem sorridente e orgulhoso dos seus negócios, os trabalhadores exaustos e insatisfeitos. Exatamente. Aí você coloca nessa questão aí da aparência cansada, da postura cansada, da expressão facial dele que está mais triste. Não, nem não está sorrindo como o empresário está sorrindo, nem todo, né, ocupando espaço todo como o empresário está, ele está ali no cantinho. Enfim, qualquer coisa nesse sentido aí seria uma resposta muito coerente. Vocês já colocaram aí no chat, quem colocou no chat tá certinho. As características que vocês colocaram aí para os dois também. Tá perfeito? Então é isso. Fica aí nessa coisa de vocês terem um olhar mais crítico, até mesmo quando a gente fala de uma charge. Principalmente, inclusive, quando a gente fala de uma charge, que normalmente busca trazer justamente esse olhar mais crítico e reflexivo em relação ao que a gente está vendo aqui. Perfeito. A gente, nesse caso, nem precisava ter esse background todo da charge, só observar os seus elementos não verbais ali seria suficiente para responder. Mas se responderem tranquilo, então tá perfeito. E agora a questão 8, ainda assim, sobre esse texto, agora é um pouco mais específica, um pouco mais gramatical, inclusive. Tá. You look like a right smart knicker. Oh, meu Deus. Said he. Virginia always produces good darkies. Na frase, em seu discurso direto, Miss MacD apresenta ao escravo uma justificativa para querer comprá-lo. Retire da frase as 2 palavras em inglês que caracterizam os escravos de forma pejorativa. Em seguida, reescreva em português
o que foi dito em uma única frase utilizando discurso indireto. Aqui, como eu falei, a gente vai para uma parte mais específica, mas também tranquila, acredito eu. Vamos voltar aqui no texto, ó. Foi essa questão aqui que a gente está falando. Deixa eu compartilhar com vocês. É essa frase aqui que a gente vê que está no discurso direto e que a gente vai ter que identificar primeiro nesse discurso aqui 2 palavras em inglês que estão sendo pejorativas em relação aos negros. Vocês conseguem já me falar quais são essas palavras? E essa coisa aqui do discurso direto e indireto, que aí eles estão pedindo para a gente pegar. Aqui a gente consegue identificar que está no discurso direto. Alguém sabe me dizer o porquê que isso daqui está no discurso direto? Essa frase aqui? Exatamente. A gente sabe que a gente está falando sobre discurso direto, principalmente por conta do uso das aspas. Quando a gente fala de discurso direto, o principal que ele vai estar presente é o uso da aspa, gente. Porque quando a gente está, por exemplo, conversando, aí eu estou falando aqui diretamente com vocês, então é como se tivesse aspas aqui na minha fala. Mas, se, por exemplo, uma de vocês fossem repassar o que eu estou falando, vocês iam repassar falando, a professora disse que, e não ia ter necessidade de usar aspas, porque vocês não iam colocar exatamente nas minhas palavras, iam colocar na palavra de vocês. Isso, então, viraria um discurso indireto. Ok? Quando a gente está falando exatamente a fala de alguém, palavra por palavra, o que a pessoa falou, a gente coloca entre aspas e fala qual foi a fala da pessoa. Por isso, discurso direto. E porque a gente está falando ali um discurso livre que está sendo dito. Então, discurso direto. Quando a gente tem essa ideia de recontar, repassar a informação usando nossas palavras, a gente está falando sobre discurso indireto. Ok? Conseguiram compreender? Isso é importante. O que significa... Então, é uma forma pejorativa de falar que uma pessoa é negra, uma pessoa é preta. E você usa esse termo aí. Entendeu? É isso que significa. Professor, então um discurso indireto seria reescrever com as minhas palavras? Desculpa que o áudio travou para mim. Então, discurso indireto seria reescrever com as minhas palavras? De forma bem básica seria isso, sim. De uma forma bem básica seria exatamente isso. Quando a gente retira a fala de alguém, por exemplo, vocês têm um texto aqui, né? A gente tem um texto ali do 30 Years a Slave. Se eu for fazer discurso direto sobre o texto, eu vou falar assim: o texto fala sobre, abre aspas, e eu copio um fragmento idêntico do texto, não mudo nada. E fecho aspas. Esse é o discurso direto, porque eu literalmente peguei uma coisa já pronta de outra pessoa, que outra pessoa falou, e falei diretamente. Não mudei uma vírgula, não mudei nada. Coloquei aspas e retirei apenas. Estou fazendo um discurso direto. Entendeu? Mas se você me perguntar, Vitória, o texto é sobre o quê? Eu falo, então, o texto é sobre a vida, um relato de experiência da vida de Louis Schultz. Eu já usei minhas palavras e eu não copiei nada, de nada do que está escrito ali. Então, eu estou fazendo um discurso indireto. Aí é quando você usa, por exemplo, terceira pessoa. Aí você fala, ela disse que. Aí você completa com o que a pessoa disse de acordo com suas palavras. Entendeu? Aí você está fazendo um discurso indireto. Discurso direto é se eu falasse, ela disse, abre aspas, que não gosta de chocolate, fecha aspas. Um discurso indireto, ela disse que não gosta de chocolate porque ela é alérgica, enfim. Falei de outra forma, acrescentei até mais uma informação, estou recontando, então estou usando discurso indireto. Deu para compreender melhor agora? Porque esse é um conceito meio complicado. Deu para entender? Tanto que ali a gente consegue identificar que a gente está falando sobre discurso direto
justamente por conta do uso da aspas. Ele pegou exatamente o que a pessoa disse aqui, ó. You look like a right smart. Virginia always produce good darkies. Então aqui ele está falando exatamente o que o senhor McGee falou. Então ele está fazendo um discurso direto, ele não mudou nada da fala do senhor McGee. Se houvesse mudança ali na fala, a gente estaria tendo o discurso indireto. Exatamente, Vitória. Direto seria essa reprodução de maneira fiel, algum texto, alguma frase, alguma fala de alguém. Né? Nesse caso aqui seria a fala. E indireto, forma de narrar com suas próprias palavras para transmitir o que a outra pessoa disse. Perfeito. Eu estou aqui falando, e você resumiu perfeitamente. Exatamente isso. Muito obrigada, Vitória. Ficou claro para todo mundo agora? Ou ainda tem dúvida? Perfeito, gente, é isso. Discurso direto, ele é exatamente direto, por isso que tem o uso das aspas, porque não foi algo que você disse, você não mudou nada do que a pessoa disse, você só está copiando, então, aspas. É como se você estivesse fazendo uma citação. E o indireto, você faz ali essa questão de contar o que alguém disse, mas repassa de acordo com o que você de acordo com suas palavras. Então, na primeira coisa que eles estão pedindo aqui é para a gente identificar essas duas palavras pejorativas. Quais seriam essas duas palavras pejorativas que a gente tem aqui referentes aos negros? Aos escravos, inclusive. A gente tem uma aqui e a gente tem uma aqui. Uma palavra. Exatamente. Seriam essas aí. Nigger e darkers, que são duas formas negativas de chamar a pessoa de uma pessoa negra. Né? Aí você está falando de uma forma bem errada, inclusive. E aí, essa segunda parte, que é para reescrever em português, aí vocês não precisam se preocupar em colocar em inglês. Então, colocando em português, usando uma única frase, como que a gente deixaria ela no discurso indireto? Essa questão aqui, ó. Ele está falando que ele se parece, traduzindo aqui, né? Está falando que ele se parece com um negro muito inteligente. E diz que a Virgínia sempre produz bons negros, né? Traduzindo literalmente o que tem aqui. Como que a gente conseguiria colocar isso no discurso indireto, repassando essa fala da pessoa aqui no caso? Em uma única frase, a gente consegue resumir isso daqui. Usando, obviamente, o discurso indireto. Você parece um negro esperto, disse ele, Virgínia, sempre comprou bons negros, tá certo? Essa frase é realmente horrível. Eu até fiquei meio sem jeito aqui na hora de ler. Mas é o que está escrito aqui, ó, se a gente traduzir, fica, você parece um negro muito inteligente, disse ele. Virgínia sempre produz bons negros. Essa é exatamente a frase que a gente tem aqui. Então, na hora da gente passar para um discurso indireto, a gente vai ter que tirar as aspas. Então, a gente vai ter que pegar esse said he, que é disse ele, e começar com isso. Então, a gente fala, ele disse que, ou ela disse que, vai depender, mas como aqui a gente está falando de um homem, ele disse que, aí o que ele disse? É só você transcrever o que ele disse. Ele disse que ele se parecia com um escravo muito inteligente e que a Virgínia sempre produz bons pretos. Seria exatamente isso. Entendeu? Na hora de passar para o discurso indireto. Que você literalmente transcreveu o que foi dito aqui pelo MacD. Conseguiram entender? Eu acho que essa parte ficou um pouco confusa para vocês. E tá tudo bem também. Deixa eu ver qual you aqui.
Então, aqui, o máximo que eu consideraria para vocês colocarem é, no máximo, se não quiser colocar ele, disse que, colocar, porque dá para entender ali no que até que ele está escrito, ó, que o MacD apresenta o escravo. Então, assim, se vocês quiserem colocar, no máximo, você coloca ali o senhor ou o MacGee, disse que ele se parece, você se parece com, entendeu? Se você fizer a tradução, seria mais nesse sentido. Mas se você quiser colocar aí a questão do Lui, né, pelo contexto, a gente entende que é ele, né? Que é o Lui que está sendo chamado disso, né? Está ouvindo esse discurso. Mas como a gente está falando do discurso indireto, e segue, é mais fácil você seguir a estrutura da frase que já tem aqui, entendeu? Então eu recomendo você só colocar e fazer essa transcrição de forma mais simples mesmo. A gente tem a frase aqui. Traduzindo a frase, a gente tem: você se parece como um negro inteligente. Ele diz: Virgínia sempre produz bons negros. É a frase aqui, traduzida direto. No discurso direto. Por quê? Porque a gente tem as aspas e exatamente o que a pessoa diz. Na hora de passar para o discurso direto, o principal que a gente vai ter, principalmente para começar, a gente vai começar dessa forma. Ele disse que, ela disse que, porque a gente está recontando o que uma pessoa disse. Não é isso que a gente viu lá, inclusive, que alguém colocou aqui no chat, explicadinho melhor para a gente, o que é um discurso indireto? É você recontar a fala de alguém. Então, na hora de você recontar a fala de alguém, você fala ele disse que ou ela disse que. Então, por isso que é dessa forma que a gente começa aqui. Então, vocês poderiam colocar ele disse que, ou o senhor disse que, ou o MacGee disse que, né, porque aí que a gente consegue ter a noção disso por conta do contexto. Eu parecia um negro bem inteligente e que a Virgínia sempre produzia bons negros. Porque é exatamente o que está acontecendo aqui. Tem que ter essa mudança aí na fala, justamente para ir para o discurso indireto. Não pode ter esse para o senhor MacGee. Né? A questão aqui da estrutura que eu estou tentando explicar é que quando você está recontando num discurso indireto, você tem que ter essa colocação de, ou você só colocaria o senhor MacGee disse que, e aí a frase você tem que transcrever diretamente. A frase ali está falando you like, você parece. Então, na hora de transcrever, eu pareço. Não é ele, entendeu? Então, aí você tem que colocar assim. Eu pareço um negro inteligente e que a Virgínia produz bons negros. É exatamente isso. Tem que ter cuidado, porque na hora de passar para o discurso indireto, tem que ter essa mudança aí no verbo e no pronome também. Entendeu? Porque a gente está recontando uma coisa de outra pessoa. Então, a gente não pode manter essa questão do... Se a gente botar ele disse que parece nesse sentido, vai parecer um discurso direto. Entendeu? Tem que ser dessa outra forma, para ser o indireto. Principalmente o uso de... Sempre que vocês verem, ele disse que, e contando alguma coisa, provavelmente é um discurso indireto. Então tem que ter especificamente essa parte para ficar claro. E ter essa mudança, senão seria ainda assim um discurso direto. Deu para entender, gente? Porque essa questão é um pouco mais confusa mesmo. Tentei explicar aí da melhor forma, mas depois, se vocês ainda tiverem dúvida e quiserem me perguntar no PV, vocês podem me perguntar também à vontade. Tá bom? Fiquem à vontade. Sim, porque vocês têm que se colocar, aqui no caso, no discurso indireto, no lugar de quem ouviu. Entendeu? Como se a pessoa que ouviu essa frase estivesse recontando. Então, quando o Luiz, aqui a gente sabe que foi o Luiz que ouviu. Então, quando o Luiz vai recontar o que ele ouviu, ele vai falar, pô, ele disse que eu pareço um bom negro, entendeu? É exatamente essa troca que tem que ter. Por isso que vai do você para o eu. Entendeu? É como se o Luiz, ali no discurso direto, o Luiz estivesse ouvindo, e no discurso indireto, o Luiz estivesse contando o que ele ouviu.
Então, para o Lui contar o que ele ouviu, você vai ter que se colocar no lugar dele. Então, para fazer essa colocação correta e botar no discurso de forma correta, você tem que colocar o que ele ouviu, no sentido como se você fosse ele ouvindo. Então, por isso que fica, ele disse que, o senhor McGee disse que, qualquer coisa nesse sentido. Aí coloca, eu pareço, tem que ter essa mudança aí, realmente. No caso não faria sentido justamente por conta disso, porque é como se fosse o próprio Lui recontando aí. Deu para entender, gente? Se não deu, a gente tenta aí. Tá, perfeito, então. Mas qualquer outra dúvida também que surgir, que não ficou claro ainda, vocês podem me perguntar depois, que não tem problema. Que agora, como o nosso horário está se encerrando, fica aí o meu PV disponível para vocês depois estudando, fazendo as questões, as atividades lá que vocês quiserem perguntar, podem perguntar também, fiquem à vontade, sem problema nenhum. As duas últimas questões, eu vou tentar dar uma acelerada aqui, porque o tempo já basicamente foi, mas seria também sobre a questão do Benjamin Button. Essa questão aqui, inclusive, a gente já fez anteriormente, né? Não é uma questão nova, que aí está perguntando aí sobre o uso do about. Deixa eu colocar aqui a questão, ver se a gente consegue ver ela bem rápido. Cadê a questão, né? Aqui, ó. Tá falando do uso dessa preposição aqui, do about. E para perguntar na alteração de sentido, quando a gente constrói essa frase com about e sem o about. Essa daqui a gente já viu, inclusive, já fizemos anteriormente, mas se surgir alguma dúvida, vocês podem estar me consultando tranquilamente. Aqui na frase está falando que ela ficou em pé, né, se levantou, rose to her feet and seemed about to fly from the hall. Aí para perguntar a diferença desse about to fly e o só seemed to fly from the hall. Nessa primeira com about aí, a gente vai ter a construção no sentido de, nossa, ela parecia estar prestes a voar. Se você tira, você dá um sentido mais literal. Então, parecia que ela realmente estava voando, né? Parecia que ela realmente iria voar. Seria essa a resposta aí que vocês teriam que estar se guiando para responder essa questão aqui. Estou falando rapidão, porque horário já foi, mas é isso daí. Se vocês quiserem perguntar, depois perguntem tranquilamente, mas seria no sentido aí do uso do about ou não. E aí eu já dei essa resposta mais direta, porque seria essa a resposta que vocês teriam que colocar. E a última questão é lá da questão do Harry Potter, que também pergunta sobre o uso de uma preposição. Na verdade, acho que não é uma preposição. É o uso de uma expressão, o I mean, e qual é o sentido que ela dá ali no texto. Também é uma coisa que vocês conseguem pegar ali facilmente, se vocês analisarem o texto. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho para vocês, só para a gente encerrar. E aqui, ó, é quando ele fala, I mean, you've read every dinosaur book ever written. Aí tá perguntando o uso desse I mean, que aí tá perguntando o uso dessa expressão aqui, qual que seria a função dela aqui. Alguém conhece essa questão? Alguém conhece essa daqui? Quer dar um chute aí no final? A última chance de responder? Isso, exatamente. Significa esse quero dizer. Então, a pessoa está retratando alguma coisa ali, né? O que ela estava falando, ela está voltando e explicando de outra forma, né? Falando de uma maneira diferente. Então, é isso que vocês têm que colocar, que é a função desse I mean, é a pessoa se retratar, ela ali fazer um esclarecimento em relação ao que ela estava falando, né? Se vocês lerem ali, depois vocês façam essa leitura para entender melhor, que é justamente isso que o I mean tem como função ali. E aí está perguntando depois a função sublinhada e para vocês transcreverem em inglês as duas palavras que indicam ênfase. E depois vocês olham lá no texto, porque não vai dar nem tempo da gente olhar aqui direito por conta
da coisa mesmo, mas seria o ever e o ever. Aqui, que vocês podem ver lá depois bonitinho. Deixa eu subir, né? Aqui, o que tá dando ênfase aqui seria o ever e o ever. Ok? Gente, é basicamente isso. Essas últimas questões ficaram super corridas, porque tempo. Mas foi as 10 questões aí, mais gerais, que eu peguei, que trata todos os temas possíveis da prova. Vocês estão preparados, gente? Eu confio em vocês, no potencial de vocês, no estudo. Esses materiais eu vou disponibilizar lá no grupo, inclusive tem lá no Google Drive já. Vocês podem estar consultando lá, podem estar me chamando caso vocês precisem, tenham alguma dúvida, tem alguma questão que eu não consegui tratar com vocês aqui no final. Então, gente, muito obrigada por todo esse tempo aí, foi a nossa última aula, estou muito feliz, orgulhosa de todos vocês, desejo uma ótima prova, que vocês consigam aí dar uma relaxada nessa última semana, nesses últimos dias antes da prova, e que lá no dia vocês consigam se sair muito bem, mostrar todo o potencial de vocês. Aqui nas aulas vocês já mostraram serem muito dedicados, muito inteligentes também. Então, estou triste, mas estou feliz por ser a nossa última aula. Tenho certeza que vocês vão conseguir um ótimo resultado. Vocês são os queridos, eu que agradeço. Arrasem, e eu quero a aprovação de todo mundo. Então, vocês me contem depois também. Um grande abraço a todos vocês, obrigada por fazerem esse projeto, um projeto muito incrível. Eu fico muito feliz de participar, fico feliz com o que a gente conseguiu alcançar esse ano. Espero que continue ainda mais, crescendo ainda mais, e contem comigo, gente. Estou disponível lá no grupo, estou disponível no PV. E arrasem, muito obrigada pela presença. Um beijão no coração de todos. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau.